Então, boa noite, gente. Quem não me conhece, eu sou Vitor. Quem me conhece, olá. De fato, originalmente, essa sessão era sobre síndrome do neurônio motor superior, motoneurônio superior ou síndrome piramidal. Só que chamar essa síndrome de síndrome do neurônio motor superior já é uma terminologia ultrapassada. Desde 2014, quando a terceira edição do Machado foi publicada, esse termo já é criticado. Então, como é que os livros de neurociência, neuroanatomia e alguns de clínica preferem chamar? Preferem chamar de síndrome dos neurônios motores superiores, ou síndromes das células motoras do sistema nervoso suprassegmentar. Enfim, porque, na verdade, ele se dá devido não à lesão específica de um tipo de neurônio, um neurônio, mas sim porque esse neurônio interage com outras regiões. Essas outras regiões, algumas regiões perdem sua função e outras regiões começam a exercer exacerbadamente a sua função. E por isso a gente precisa passar por grande parte do sistema motor superior para entender como é que ele funciona. E aí eu aproveitei, já que a gente vai passar por grande parte desse sistema motor superior, incluí alguns detalhes a mais para a gente falar logo sobre todo ele. Não foi muita coisa que eu incluí, não. Então, por isso eu escolhi falar sobre as síndromes motores do sistema nervoso central, de forma mais geral. E outra coisa, como é um tema muito amplo, eu escolhi também falar, vocês vão me ver falar muito sobre o diagnóstico sindrômico e topográfico, mas vocês vão me ouvir falar pouco sobre o diagnóstico etiológico e nosológico, tá certo? Justamente porque eu quero dar um enfoque mais clínico no reconhecimento desses padrões e no reconhecimento da topografia dessas lesões. Ok? Então, vamos começar. E antes de começar, eu queria deixar claro que as ideias e opiniões aqui apresentadas são de responsabilidade única e exclusivamente minha, e que essas opiniões não refletem a entidade de nenhuma das instituições às quais meu nome está vinculado, como o UFES ou a LANEP em si. E, além disso, eu não tenho algum conflito de interesse a declarar em relação aos temas que eu desenvolverei aqui nessa apresentação. Então, começando. Os objetivos dessa sessão serão revisar os sistemas motores piramidal e extrapiramidal, certo? De forma mais geral. Relacionar as síndromes motoras superiores com as suas respectivas topografias e identificar os sinais específicos atribuídos a cada diagnóstico sindrômico e topográfico dessas lesões. Ok? Então, começando. O BER ele vai dividir a organização e planejamento motor no sistema nervoso central em três etapas. Estratégia, tática e execução. Quem joga xadrez vai reconhecer esses termos, né? E aí eu escolhi chamar de outra forma aqui, apenas para tornar mais fácil o entendimento delas, que são planejamento, organização e prática. A estratégia estaria associada às áreas de associação do neocórtex e núcleos da base. É o momento em que o cérebro vai pegar uma ideia geral e fazer a construção do plano motor, tá certo? Juntamente também com o cérebro cerebelo, que vocês viram na última sessão sobre cerebelo, síndromes cerebelares. A tática ou organização vai ser a fase em que o córtex e que o cérebro vai organizar esse plano motor em uma sequência ordenada de contrações e relaxamentos musculares, junto com o espinocerebelo, que durante a transmissão dessas sinapses, posteriormente, vai corrigir essa sequência de forma comparando com o plano motor geral organizado também pelo cérebro cerebelo. E a execução ou prática, que vai ser retida ali no tronco encefálico e na medula espinhal, que vai ser, de fato, a transmissão desses impulsos que vão desencadear as sequências de contrações e relaxamentos musculares nas regiões periféricas, aí, já envolvendo o motoneurônio inferior. Então, o Bell vai dizer que a primeira etapa de organização dessas coisas depende de uma acepção de informação. Então, nós vamos ter uma coleta e processamento de informações que vão ser provindas terminalmente da área 5 de Brodmann, que é uma área de projeção da área do córtex somestésico primário, o giro pré-central, que aí nós vamos chamar de áreas 1, 2 e 3 de Brodmann, mais especificamente. Justamente por conta da necessidade, não só do entendimento proprioceptivo de como está o corpo no espaço, mas também de como ele está apoiado no ambiente. E da área 7 de Brodmann, que vai ter projeções áreas corticais visuais de ordem superior, que é justamente por
por conta desse entendimento espacial dinâmico e estático do ambiente em que se cerca. E existem também algumas áreas de projeção auditivas, que ajudando, então, a compor esse cenário, essa orientação espacial do corpo em uma área de projeção. E essas áreas também vão se comunicar com algumas áreas do córtex pré-frontal, parte responsável pelo pensamento subjetivo e por alguns outros tipos de pensamentos, organizando, então, as intenções motoras a partir daí. E como organizando também obstáculos e possíveis estratégias ainda já nesse nível. Mas aí, esse córtex pré-frontal, ele vai se comunicar com uma outra área, que é a área 6 de Brodmann, que é a área do planejamento motor e o pensamento motor. Essa área ela é dividida em duas áreas funcionais, a área motora suplementar e a área pré-motora. A área motora suplementar que está mais superior e a área pré-motora que está mais inferior. Ela se localiza ali anteriormente ao giro pré-central. Eu vou mostrar a imagem mais elucidativa para vocês se localizarem. Mas a principal diferença entre elas é que a área motora suplementar está relacionada com movimentos finos distais, ou seja, movimentos de mãos e dedos de precisão, enquanto a área pré-motora está relacionada com movimentos proximais e axiais sem precisão, ou seja, movimentos mais grosseiros e sem muito detalhamento. Mas elas duas se relacionam entre si e se comunicam, não só no mesmo hemisfério, mas também interhemisfericamente. E aqui nós temos o exemplo, né? O córtex pré-frontal, essa imagem aqui é do Baer, mostrando as áreas de pensamento subjetivo, a área 7, a área 5, que vai ser projeção do córtex do giro pré-central, e nós temos aqui a área motora suplementar e a área motora primária, ou a área pré-motora, que aqui está em inglês. Então, como é que a gente vai identificar essa área na tomografia e na ressonância magnética, mais especificamente, né? Quem assistiu a aula de Vinícius, do curso da ANEP, vai saber identificar facilmente. Nós temos esses sinais aqui, que eu vou citar bem brevemente. O sinal do parêntese, nós temos um giro, um sulco aqui na face medial do cérebro, do encéfalo, que vai apontar diretamente para o sulco central. Então, esse aqui seria o sulco central. Se esse aqui é o sulco central, aqui é o pré-central, ou aqui é o pós-central e aqui é o giro pré-central, e anteriormente a ele nós temos essa área. Não dá para precisar muito, identificar com precisão muito bem aqui aonde ela termina, mas dá para identificar onde ela começa. Nós temos também a diferença da espessura da substância cinzenta, né? O giro pós-central tem uma substância cinzenta menos espessa do que o giro pré-central. Temos o sinal do ômega em cima do giro pré-central. O sinal do T, que é o sulco frontal superior, se unindo com o giro pré-frontal, o sulco pré-frontal, perdão. E nós temos também o sinal da substância branca, o sinal da substância branca, em que nós temos uma diferença aqui de concentração da substância cinzenta dos dois córtex, que vai mostrar esse aspecto um pouco mais clarinho aqui do giro pós-central. E aí, fácil identificar. Anteriormente, aqui ao giro pré-central, nós temos essas duas áreas. E aqui, apenas mostrando sem a identificação. Por exemplo, aqui nesse nível, a gente consegue ver um resquício do sinal do ômega, mostrando que esse aqui é o giro pré-central, por exemplo. E aqui, um pouco mais abaixo, nós temos um resquício também do sinal do parêntese, apontando para o sulco central, mostrando aqui o giro pré-central e anteriormente a área motora suplementar e a área pré-motora. Infelizmente, os cortes que eu consegui de ressonância dessa vez não foram muito precisos, então não consegui mostrar com mais detalhamento, um pouco mais fácil, essas amostras. Então, algumas características da área 6. Primeiro, ela é uma área cognitivo-motora, ou seja, ela é uma área responsável tanto pela reformulação do plano motor quanto o pensamento motor. Ou seja, tanto o pensamento sobre atitudes, sobre ações complexas, quanto o reconhecimento de ações complexas também está envolvido nessa área. Ela tem uma comunicação interhemisférica, ou seja, a perda de uma área da área 6 de um hemisfério não compromete completamente a função. Nós temos aqui cada área 6 de cada hemisfério tem relação com ambos os dimídios corporais, né? ambos os hemicorpos.
E ela também possui, cada área, cada lado do hemisfério possui informações específicas, de fato, de forma que alguns sintomas, alguns padrões motores vão ficar exclusivamente armazenados em um lado e não armazenados em outro lado. E ela continua ativada até que o movimento seja executado ou abandonado. Isso aqui mostrando o componente cognitivo, ou seja, quando você pensa sobre alguma atitude motora, ou então quando você reconhece alguma atitude complexa, alguma ação em um outro corpo humano, ela se ativa, mas ela não desencadeia o movimento, já que ele precisa de um botão de start, uma permissão, entre aspas, para que ele se comunique com o córtex motor primário. Então, como funções aí, como eu já estava dizendo, construção do plano motor junto ao cérebro cerebelo, as regiões mais laterais, como vocês já viram na última sessão. Pensar sobre a execução de movimentos, ou seja, você formular mentalmente uma movimentação sem que ela desencadeie uma atitude. A memória motora de curto prazo, ela continua ativada enquanto você pensa sobre o plano motor que você quer executar, mesmo que você desista, e quando você desiste, ela desativa. E aí isso funciona como uma espécie de memória. Reconhecimento de padrões motores humanos, como eu já disse, e reconhecimento de expressões faciais, os chamados neurônios espelhos, que é uma terminologia um pouco velha, utilizada para descrever, para nomear os neurônios que se ativam ao reconhecer expressões faciais, que é um padrão motor específico. Então, ela também está relacionada aí com a empatia e algumas outras situações. Mas, enfim, voltando para a parte motora, quando ela é comprometida, nós temos algumas síndromes específicas, né? As síndromes apráxicas, apraxias, algumas apraxias específicas. E o que é uma apraxia? A apraxia é a incapacidade de executar movimentos complexos. Ou seja, o paciente continua com a capacidade de, por exemplo, levantar o braço, mas ele esquece como se atende um telefone, ou ele se esquece como se escreve. E assim vai. E aí nós temos 4 tipos principais relacionados mais com a parte motora. Nós temos a ideomotora, na qual o paciente não consegue reproduzir tarefas motoras comuns, certo? A gente pede, por exemplo, para ele assoviar e ele não esquece, ele não sabe mais assoviar. A apraxia de marcha, em que há uma irregularidade nos passos desse paciente, tanto na ritmicidade quanto na estabilidade, porque ele, de fato, desaprende como desencadear esse movimento de andar. A apraxia ideacional, que tem um componente cognitivo um pouco mais intenso, na qual o paciente não consegue perceber o propósito de uma ação. Então, ele vai, por exemplo, errar a ordem dos algoritmos motores ou errar a forma como eles devem ser executados. E nós temos a conceitual, que é uma apraxia ideacional, mas com a perda de entendimento do conceito de um objeto, quando ele usa um objeto errado para descrever uma ação, para fazer uma ação. Então, por exemplo, na apraxia ideomotora, com essa paciente aqui, ele pediu para ela fingir que está assoprando um fósforo. Como martelar um prego. E ela faz um movimento meio torto, não é? Como escrever, agora ele falou. E não se escreve com o dedo, né? Mas aí ela começa a reconhecer os erros. Destravaram a porta com a chave, ela fala que não sabe exatamente. Como se diz tchau com a mão. Estalar os dedos, ela consegue. Como pedir para o tráfego parar, para o trânsito parar, ela erra também. E ela nem tenta dizer como parar mais. Blowing a kiss. Okay. How would you signal quiet with your right hand? You wanted to tell. E agora ela começa a acertar alguns movimentos. Can you put your right hand on your left shoulder? Could you put your right fist on your chest? You point to your forehead.
to your nose? Could you make a circle in the air with your right hand? There you go. Então, perceba que essa paciente, ela não consegue, apesar de ela conseguir reproduzir ações simples, como, por exemplo, apontar o próprio ombro, colocar o punho no ombro, escrever um círculo com o dedo, ela não consegue, por exemplo, associar padrões motores complexos a pequenas frases ou expressões. Por exemplo, soprar um beijo para a filha, ela sopra de uma forma meio desajeitada, sem fazer a sucção dos lábios, o indício do beijo. Quando ela é pedida para escrever, ela usa o dedo. Quando ela é pedida para fingir que está abrindo a porta com a chave, ela continua escrevendo o movimento com os dedos na mesa. E tem alguns, às vezes, que ela nem tenta. Ou seja, é uma clara confusão aí da associação entre expressões e padrões de movimento complexos. Temos também a marcha apráxica, como eu disse, ela poderia, na descrição, ser um pouco confundida com a marcha atáxica, mas a diferença é que está justamente no padrão desse movimento, que vai ser de irregulares, são arrítmicos, com momentos de travamento, e também com uma instabilidade postural maior, com a redução também da amplitude dos passos. Então, percebam aí que algumas pessoas poderiam dizer, por exemplo, que tem apenas um componente muscular aí, mas, na verdade, o que está acontecendo com esse paciente é que, além da instabilidade muscular e de postura, ele tem esse componente apráxico nessa marcha, por conta justamente da formulação do plano de marcha. Nós temos também a apraxia ideacional, por exemplo, esse paciente aqui, mais cedo, quando acordei, claramente encontrei alguma coisa errada aqui, né? Eu não sei porquê, mas quando eu coloquei o tênis, meu pé ficou bastante incomodado, ficou pinicando, suando. Não entendi muito bem o porquê, né? Além disso, eu tive bastante dificuldade para colocar as meias. Elas não entravam simplesmente, não importa o quanto eu tentasse, eu nem consegui colocar as meias direito, ficaram pela metade. E para completar, o momento de ouro foi que meu tênis saiu no meio da minha caminhada. Isso aí, gente, na verdade, apesar da foto extremamente vergonhosa, né, de brincadeira, mostra realmente a apraxia ideacional, em que o paciente não reconhece a função de uma determinada ação motora. Por exemplo, aqui a meia deveria ficar dentro do tênis para proteger os pés. Ele também não consegue formular um plano motor controlado, por exemplo, não utilizando as duas mãos, pegando de mau jeito na meia, para puxar essa meia até o fim do tênis, já que ele queria colocar por cima do tênis, né? E também não reconhece a função da parte do objeto, que é essa parte posterior aqui do tênis, de prender realmente o tênis no pé. E também nós temos a apraxia conceitual, né, relacionada a, de fato, qual instrumento utilizar. Por exemplo, esse paciente aqui está claramente frustrado ao perceber que ele não consegue escrever com sua escova de dentes. Tá certo? Utilizando aí um objeto errado para executar a ação errada. Agora, outros exemplos que a gente poderia identificar mais comuns seriam, por exemplo, pacientes que utilizam garfos para tentar tomar uma sopa, ou então tentam cortar a carne com o cabo da colher, em vez de com a serra, certo? E agora eu estou falando assim, por exemplo, que ele está reconhecendo, então não reconhece que tem alguma ação errada, porque realmente, a depender do comprometimento cognitivo, o paciente não vai reconhecer, ou vai reconhecer o que tem de errado e por que está errado. Por exemplo, o paciente pode não reconhecer que tem alguma coisa errada, e simplesmente tentar repetir a mesma atitude até desistir. O paciente pode reconhecer que tem algo errado, mas não reconhecer o que, ou não reconhecer por que está errado, ou coisa assim, e aí, por exemplo, ele se interrompe no meio da ação e tenta executar o mesmo movimento até por umas 2 ou 3 vezes, reconhecendo que tem algo errado, mas não fazendo ideia de como formular outro plano. O paciente pode reconhecer o que tem algo errado e saber também o que está errado, mas não conseguir planejar novamente. E aí, geralmente, esse quadro está associado também com alguns pacientes que têm um pouco mais de insegurança, ou então um grau um pouco maior de reconhecimento de sua condição.
Por exemplo, o paciente poderia começar uma ação, perceber que está fazendo algo extremamente errado e simplesmente se interromper e parar, ficar travado pensando, ou então fazer movimentos aparentemente aleatórios, que para quem está olhando de fora parecem aleatórios, mas para ele são muito diferentes, porque ele sempre tenta fazer algo diferente do anterior, embora não haja exatamente uma função ou um direcionamento para aquele plano. E aqui nós vemos, por exemplo, a apraxia do vestir, em que a gente observa um grau grande de comprometimento cognitivo, como a gente vai ver no final. Percebam que primeiro ele tenta colocar o braço pela extremidade do braço da camisa, e depois ele coloca o braço direito no braço esquerdo da camisa, não usa o braço direito no braço esquerdo da camisa, não usa o braço esquerdo, e simplesmente desiste depois, tentando ajeitar a camisa do lado errado, de qualquer jeito. Ou seja, é um paciente que provavelmente não está percebendo o erro aí, ou então simplesmente desistiu. A gente percebe também pela idade dele que ele deve ter algum comprometimento demencial aí. Então, tudo isso influencia em como essa apraxia vai se manifestar e qual a reação do paciente ao observar os próprios erros. E aí nós entramos justamente naquele botão de start, né, no seletor de movimentos, que é o sistema extrapiramidal. O sistema extrapiramidal que vai ser composto, então, pelos núcleos da base, mais especificamente o caudado, o putame e o globo pálido, tanto interno quanto externo. Nós temos o tálamo, mais especificamente o núcleo ventrolateral, mais especificamente ainda o componente O do ventrolateral, chamado VLO, o mesencéfalo, com a substância negra ou substância nigra, e o núcleo subtalâmico. E aí, quais são algumas características sobre o circuito extrapiramidal, né? Primeiro, ele tem uma ativação cíclica e contínua, ou seja, ele está a todo momento indicando se deve haver um movimento ou não deve haver um movimento. E quando deve, qual a intensidade do movimento. É ele que vai selecionar se a atividade da área 6, área motora suplementar e córtex e área pré-motora, vai, de fato, desencadear uma execução, uma tática motora, né, uma organização de sequências motoras específicas no giro pré-central, ou se vai continuar simplesmente no campo da percepção e da cognição. Além disso, ele possui dois componentes contraditórios, né, a via direta e a via indireta. Via direta que está relacionada com o estímulo ao movimento, a hipocinese, e a via indireta que está relacionada com a inibição do movimento, com a hipocinese. Além disso, ele é controlado pelo córtex, certo? E também é regulador do córtex. E aí está um erro de algumas pessoas. Algumas pessoas tentam entender o circuito extrapiramidal pelo Machado. Só que o Machado, ao tentar simplificar, ele complica algumas coisas porque ele não mostra de onde vem o controle e para onde é a regulação. E aí acaba tornando algumas coisas mais confusas. Fora que eu, pelo menos, não achei em nenhum livro um esquema, um mapa do circuito extrapiramidal que estivesse completamente certo. Na verdade, a maioria deles tinha pelo menos uma contradição com a parte escrita. Aí vocês vão perceber que eu utilizei o mapa aqui para descrever, a partir do Baer, mas eu corrigi uma única seta dele, que era o que estava mais correto, corrigi a partir da própria descrição dele. Aqui um vídeo apenas mostrando os núcleos da base, certo? Aqui tem todos os núcleos da base, mas especificamente aqui o caudado, o núcleo subtalâmico, o globo pálido, e eu não estou encontrando aqui o putame, mas vocês sabem que ele está aqui junto à cabeça do caudado. E aqui na tomografia a gente consegue identificar a cabeça do caudado, aqui rente à cabeça do caudado nós temos o putame, o globo pálido um pouco mais clarinho, como o próprio nome indica, o tálamo, que não é o núcleo da base, mas está aqui dentro do circuito extrapiramidal, mostrado aparentemente, e aqui a cauda do núcleo caudado. E aqui o outro componente, que seria a substância negra no mesencéfalo, né? O mesencéfalo que é dividido a partir de uma linha que passa aqui no aqueduto cerebral entre teto e pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral é dividido em tegmento, aqui mais dorsalmente, base do pedúnculo cerebral, mais ventralmente, e entre eles nós temos a substância negra, que aqui não está aparecendo muito bem, mas fica aqui entre eles dois. E aí, aquele mapa que eu falei que eu falei para vocês que eu ia descrever. Aí vocês vão me perguntar, pô, eu preciso realmente ficar gravando essa coisa chata, esse mapa complexo que não leva a qualquer lugar nenhum, às vezes eu não consigo entender nada. De fato, você não precisa gravar ele tudo, mas você precisa entender pelo menos
o que a lesão de cada um dos seus componentes causa na parte final. E o que cada um dos seus componentes, tanto a via direta quanto a via indireta, ocasiona fisiologicamente, tá certo? Então, aqui, apenas por desencargo, então, vou descrever. Primeiro, o córtex pré-central, que é quem é que vai estar mais intimamente relacionado com a cognição, a percepção de se é a hora realmente de iniciar a organização do plano motor e a execução do plano motor ou não. Ele está recebendo. Perdão, gente, eu ia fazer direto. Era outro erro que eu queria comentar. Que, na verdade, é mais importante, é mais interessante a gente estudar ele de trás para frente do que de frente para trás, justamente por conta desse componente. Se a gente quer entender o que a lesão de cada um causa no final, então é melhor a gente estudar do final para o começo. Então, a área motora suplementar, reiniciando aqui, e a área pré-motora, elas precisam daquela estímulo, daquele botão de start para permitir com que eles comuniquem o plano motor com o córtex motor primário. E eles estão recebendo esse incentivo basal do tálamo. Ele tem uma atividade tônica ali o tempo todo e que está ali dizendo o tempo todo para a área motora suplementar e a área pré-motora que ele pode começar, pode mandar. Ele está, através da somação espacial, somação temporal, intensificando o potencial de ação e desencadeando a transmissão sináptica efetiva no final, na comunicação entre essas duas áreas. Tanto que eu tinha uma piadinha meio besta, quando eu tive uma piadinha meio besta contra um amigo meu, me perguntou, me pediu para me ajudar a ensinar essas coisas, eu gravo assim, ó, o tálamo, ele recebe esse nome, porque a área motora suplementar e a área pré-motora ouvem tanto que ele dizendo, vai, velho, pode ir, que eles começaram a devolver, tá, velho, tálamo, velho. Enfim, piada besta aí, mas se vocês não lembrarem da piada, lembram da vergonha que eu estou passando. E aí o tálamo está aí o tempo todo dizendo para a área 6 que ela pode sim desencadear a organização do plano motor. Só que o tálamo, para que esse plano motor não vire o tempo inteiro uma execução e organização, ele precisa ser inibido. E quem inibe ele é o globo pálido interno, tá certo? Ele também tem uma atividade tônica constantemente inibindo o tálamo. O globo pálido interno, ele precisa ser inibido também, nos momentos em que a gente vai começar, de fato, uma movimentação. E quem inibe o globo pálido interno é o estriado dorsal, mais especificamente o putamen, certo? No BER, pelo menos, ele atribui mais ao putamen do que ao caudado. Mas quem tiver um pouco mais de dificuldade de gravar essa região pode simplesmente pensar no estriado dorsal. E aí, esse putamen, que vai inibir o globo pálido, vai deixar de inibir o tálamo e vai começar a estimular a motricidade, vai ser ativado pelo córtex pré-central, isso, que vai estar lá percebendo o tempo todo as condições do ambiente e organizando se é ou não a hora de desencadear o movimento. E aí nós temos a complementação da via direta. Então, a via direta, fisiologicamente, estimula a movimentação. Quando algum componente dela está comprometido, quando ela está interrompida, nós temos o contrário, nós temos a hipocinese. E aí nós temos a via indireta. Bom, o que a via indireta vai diferenciar da via direta? Ela vai ser praticamente igual. Mas o que acontece aqui? Primeiro, o globo pálido interno sempre inibindo o tálamo, mas para reforçar essa inibição, via indireta relacionada com a inibição, nós temos que estimular o globo pálido interno. Quem estimula o globo pálido interno é o globo pálido externo e o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico sendo estimulado diretamente pelo córtex pré-central, certo? O núcleo subtalâmico aí estimula o globo pálido interno diretamente relacionado com o córtex pré-central e também o globo pálido externo. Perdão, gente, eu me confundi aqui porque eu tinha esquecido a ordem que eu tinha colocado as coisas. Mas o globo pálido interno inibe, então ele precisa ser inibido para que ele volte a agir. Então o globo pálido externo, ele inibe a ação do globo pálido interno e estimula aumentando a estimulação do tálamo sobre a área motora suplementar, a área pré-motora. Enquanto o núcleo subtalâmico, que antes estimulava o globo pálido interno, ele passa a ser inibido, tá certo? O globo pálido externo,
ele é estimulado pelo caudado, mais frequentemente, mais intensamente. Alguns autores vão dizer que o putamen também tem alguma ação aí, mas no bem eu vi ele atribuindo mais ao caudado. E ele, mais uma vez, estimulado pelo córtex pré-central. E existe um outro componente que também está aqui na via indireta, mas não tem uma relação tão específica, assim, tão intrínseca com o ciclo, que é a substância negra, que vai ter projeções tanto estimulatórias quanto inibitórias sobre o putamen ou caudado, sobre o estriado dorsal. E aí cada um desses sítios vai ter uma manifestação diferente quando lesionados. Por exemplo, assim, dentre as síndromes extrapiramidais, as síndromes hipercinéticas, nós temos, por exemplo, a coreia, relacionada com a lesão do caudado, a exemplo aí da coreia de Huntington e a coreia de Sydenham, por exemplo. E aí, o que é a coreia? São movimentos involuntários, certo? Todos esses movimentos involuntários aqui podem ser chamados também de discinesias. Eles são movimentos involuntários de curta duração, que repetem-se com intensidade variável, caráter migratório e errático. Ou seja, eles variam de intensidade, eles mudam o local do corpo que vão estar movimentando o tempo todo, e eles são aleatórios, sem um padrão cíclico repetitivo. Já o balismo tem uma configuração um pouco diferente. Eles são movimentos mais amplos, geralmente explosivos, como movimentos de arremessamento ou de chute, com intervalos curtos, o que faz alguns autores chamarem eles de movimentos semi-permanentes. Na mesma hora que o músculo relaxa, parece que ele, na verdade, está fazendo um movimento de retração do corpo, e aí, novamente, na mesma hora em que ele volta para o local de origem, ele desencadeia um novo movimento explosivo. E nós temos também que, geralmente, ele envolve mais segmentos proximais e axiais, diferentemente da coreia, que tem algumas manifestações periféricas muito mais evidentes em alguns casos. E temos as distonias, e a tetose, que alguns autores vão chamar, aí vão omitir a tetose, dizendo que são gradações de distonias, mas, na verdade, alguns outros autores dizem que não, que elas merecem uma classificação específica. Outros autores escolhem dizer que a tetose faz parte da coreia, chamando eles de movimentos coreoatetoides. E estão relacionados com a lesão de via direta, ou com a hiperativação da via direta, ou uma inibição da via indireta. E aí o que são elas? São contrações intensas, geralmente em torção, mantidas por mais de um minuto, ou por mais de um segundo, geralmente, às vezes, durando até mais de um minuto, às vezes, dependendo aí, e nesse caso eu estou falando da distonia, e a diferença para a tetose é que, em vez de ser uma contração mantida, é uma movimentação lenta e geralmente cíclica em padrões circulares. Vou mostrar cada um deles. E nós temos no parkinsonismo, que estaria relacionado com a hipocinese, né? Lesão da substância negra, ou substância nigra. Quem já estudou síndrome de Parkinson, doença de Parkinson, sabe que tem uma degeneração dos neurônios da substância negra. E aí a professora, se quiser me ajudar aí, eu não lembro se é pars compacta ou pars reticulata, mas no final ela pode falar aí. Mas o ponto é que o parkinsonismo ele vai se manifestar de uma forma bem específica. Nós temos o tremor de repouso, que vai ser diferente do tremor terminal, que vocês viram na última sessão, com as síndromes cerebelares. Hipertonia plástica, que vai ser manifesta aí pelo sinal da roda denteada. Acinesia, que vai ser entendida como uma demora para iniciar o movimento. Bradicinesia, com movimentos lentificados, e hipocinese, com menor intensidade, certo? Vou mostrar cada um deles aí. E uma coisa importante aí de se lembrar sobre tanto a via direta, as hipercineses quanto as hipocineses, é que o circuito extrapiramidal está relacionado não com a atividade muscular, mas sim com a facilidade de se movimentar. Ou seja, ao mesmo tempo em que, por exemplo, a via direta facilita e intensifica a movimentação, ele também reduz a resposta contrária a essa movimentação. Alguns reflexos, por exemplo, de estiramento, ficam menos intensos. Ou seja, em alguns casos de hipercinese se encontra também a a redução dos reflexos, hiporreflexia. Enquanto no parkinsonismo a gente encontra o contrário, a gente encontra a hipotonia, perdão.
E aí, e quando o parkinsonismo, a gente encontra o contrário, a hipertonia ligada justamente a essa resistência de mudar a posição do corpo, não só dele se movimentar, mas também de mudar a posição desse corpo. E aí, por exemplo, a primeira coreia que a gente vai mostrar numa criança, certo? Percebam aí os movimentos mais aleatórios, com um padrão mais periférico, tá certo? Bem aleatórios, sem um padrão rítmico identificado, e que envolvem tanto membros superiores quanto membros inferiores. Esse nome Coreia, inclusive, foi dado porque o clínico que descreveu achou na pessoa aí que ele descreveu esses movimentos parecidos com uma dança bem desorganizada. E aí nós temos aí, logo em seguida, um outro exemplo de uma Coreia. Isso aí mostra uma coisa muito interessante de se mostrar, é que alguns pacientes, para disfarçar os movimentos coreicos, tentam organizar os próprios movimentos de forma a serem contínuos com os movimentos coreicos, ou a disfarçar, o que mostra, às vezes, uma aparência de continuidade, mas, na verdade, fica muito claro aqui que existem muitos movimentos involuntários ali, por exemplo, com aquela torção de braços e ombros, e esse andar bem instável. E aqui, um exemplo de uma Coreia de Siderman. Eu coloquei esse vídeo aqui justamente para mostrar o caráter variável dessa intensidade, né? Que algumas são muito mais discretas. Perceba aí os movimentos de língua dele, que foram bastante discretos ali, mas tem um componente coreico. E vocês vão perceber, por exemplo, ele tentando conter os movimentos, mas aqui o polegar direito dele começa a se mexer na ponta sozinho, e aí ele desfaz o movimento tentando recolher o dedo para a palma da mão. Sobre os balismos, né, relacionados com a lesão de núcleo subtalâmico, são movimentos mais amplos e explosivos, e geralmente com padrões circulares, podem não ter padrões circulares, mas é mais fácil de prever um movimento balístico do que um movimento coreico. Aqui esse paciente apresenta um hemibalismo, balismo de um lado só do corpo, provavelmente relacionado com a lesão contralateral de núcleo subtalâmico. E aqui um outro exemplo de balismo que ficará mais evidente depois. Aqui, quando elas tentam estender os braços, ele fica muito mais evidente esse movimento periférico e circular, e que antes estava retido pela própria preensão do braço na maca. E percebam aqui que isso aqui pode confundir algumas pessoas, achar que isso é um tremor, mas na verdade não é um tremor. Lembrar aquela percepção, análise clínica um pouco mais específica. Aqui um exemplo gritante de balismo, em que o paciente quase não consegue, ele não consegue, na verdade, ficar parado na maca. Esse tipo de balismo, inclusive, pode ser muito lesivo e doloroso, justamente, e cansativo para o paciente, justamente por conta da maior intensidade desses movimentos. Ele tenta ficar parado e daqui a pouco começa novamente. Movimentos proximais e mais amplos do que os movimentos coreicos. Nós temos também as distonias. Por exemplo, aqui, como eu tinha falado, a distonia é uma contração intensa, muitas vezes dolorosa, e que se mantém por mais de um segundo ou que podem durar até minutos. Percebam aqui que isso daqui é uma manifestação, inclusive, bastante típica de uma distonia causada por intoxicação por neuroléptico, certo? Que é a abertura intensa da mandíbula, podendo, às vezes, até quebrar, lesionar, a articulação temporomandibular, e que não consegue ser fechada pelo próprio paciente. E aí a diferença entre distonia e atetose é que essa atetose distonia, tetose e coreia, é que essa tetose são movimentos bem lentos e circulares, com a contração de músculos antagônicos, mas que são movimentados. Aqui um exemplo um pouco mais aparente e um exemplo um pouco mais discreto em uma criança. Percebam que aqui sempre nesse braço da criança,
ele vai muitas vezes aparecer com um movimento estereotipado de contração do bíceps e de retorção da mão, e que muitas vezes começa a fazer alguns movimentos circulares, principalmente quando ele pula. Percebam agora, por exemplo. Agora os movimentos foram bem discretos, mas apareceu, e aí houve um relaxamento com novamente a contração aí dos músculos. E aí nós temos o exemplo do parkinsonismo. Aqui é um professor, eu não lembro de qual universidade ele é, mas que ele mostra bastante, ele exemplifica muito bem alguns exemplos de marcha. A marcha parkinsoniana é muito boa para a gente ver muitos sinais do parkinsonismo. Nós vemos aqui, por exemplo, a redução da amplitude dos movimentos, o tremor de repouso nos braços, com a retenção aqui dos braços em movimento meio flexionado, a movimentação em bloco, ou seja, dificuldade de misturar movimentos durante o andamento, e a acinesia, a dificuldade de iniciar a rotação, por exemplo, de iniciar outros padrões de movimento. E ainda tem algum outro componente, que isso aqui eu vou mostrar no final, porque vai precisar de entendimento de uma outra parte do sistema nervoso, para entender, que vai ser a hipertonia plástica, que vai estar relacionada aí com o sinal da roda denteada. Então, aí nós passamos da parte de planejamento para tática ou organização, tá certo? E aí, qual é a parte que está relacionada com a tática ou organização? É o córtex motor primário, M1, também chamado, codificado, que vai ser a área 4 de Brodmann, tá certo? Ele está aqui em cima do giro pré-central, a frente anterior aqui é o sulco central. Ele está relacionado justamente com a organização, como eu disse, de uma sequência de movimentos, ou sequência de contrações e relaxamentos musculares. Aqui, para identificar novamente, nós vemos aqui uma ligeira impressão aqui do sinal do ômega. Isso aqui não é o sinal do ômega, mas eu estou tirando a liberdade aqui de pressupor que é uma evidência de que tem um sinal do ômega em outro nível aí, porque os cortes que eu tive foram um pouco ruins e eu estou querendo exemplificar, mas tem outras formas mais claras aqui de identificar. E na frente o sinal do ômega aqui está indicando que esse daqui é o giro pré-central. Então, sulco central, giro pré-central, giro pós-central. E aqui, se aqui é o giro pré-central, aqui está a área 6 de Brodmann, nessa região cortical. E nós temos também o sinal aquela diferença de densidade de substância branca e da espessura de substância cinzenta e a espessura da substância cinzenta. E nós temos ainda também aqui, tomando a liberdade mais uma vez, apenas para lembrar como localizar em uma imagem melhor, e também porque eu já sei exatamente mais ou menos aqui de memória onde fica, o sinal do parêntese apontando para o sulco central. E aí, algumas características de M1. Primeiro, uma coisa muito curiosa, mas interessante para a neurociência, é que alguns neurocientistas antes pensavam que cada neurônio estaria relacionado com uma unidade motora periférica. Cada neurônio do córtex pré-central, da área motora primária, estaria relacionado com uma unidade motora periférica. Mas isso não é verdade. Alguns estudos mais recentes demonstram que, na verdade, a forma como essa organização desse plano motor em uma sequência de contrações organizadas está mais relacionada com uma coisa chamada código de população. Ou seja, a forma como vários neurônios se comportam vai se relacionar com como será desencadeada essa sequência de movimentos. Por exemplo, foi identificado um padrão em chimpanzés que essa variação depende muito mais da direção do movimento do que dos grupos musculares. E, por exemplo, movimentos periféricos da direita para a esquerda vão formar uma coisa chamada vetor de população para a direita, que é a somatória dos vários, entre aspas, votos dos neurônios que estão formando o código de população. Ou seja, vários neurônios voltam de direita para esquerda, de cima para baixo, para frente, para trás, e voltam também
em intensidade, em forma, em organização, etc. E aí isso vai gerar os vetores de população dinâmicos durante a execução do movimento. Além disso, ele tem uma relação muito forte com o espinocerebelo, a gente vai explicar isso um pouco mais tarde, mas o espinocerebelo estaria relacionado aí com a correção dessa organização de movimentos. Ele, após o movimento iniciado, ele compara essa sequência de sinais com o plano motor original, armazenado também no cérebro cerebelo, e ele vai corrigir, esse movimento, inibindo algumas regiões, algumas populações da área motora primária. E existe uma coisa também chamada somatotopia. O que é isso? Somatotopia é justamente que cada região desse giro, dessa área motora primária, está relacionada com uma parte do corpo. É o chamado homúnculo motor de Penfield. Assim como o músculo sensitivo de Penfield. E a gente precisa gravar tudo isso aqui, não com exatidão, mas a gente precisa saber, por exemplo, que os membros inferiores estão na face medial do córtex do cérebro, que o tronco e o braço estão na face, na porção superior da face lateral do cérebro, e que a mão e a face estão na face lateral. Isso porque vai desencadear algumas manifestações diferentes, por exemplo, em diferentes tipos de AVCs, ou então em diferentes tipos de traumas, e assim vai. E a gente consegue já, antes da imagem, de receber o diagnóstico de imagem, ter uma noção mais ou menos de que áreas estão comprometidas para saber onde a gente deve direcionar a nossa atenção quando for pesquisar. Claro que a gente vai olhar o exame de imagem por completo, fazendo todo aquele passo a passo, do ABCDE da neuroimagem, mas é sempre bom ter essa noção já a partir da clínica. E aí, algumas características já das lesões corticais em M1. E aí a gente já começa a ver realmente aquilo que a gente já conhece como a síndrome piramidal ou síndrome do motoneurônio superior. Primeiro, temos paresias ou plegias segmentares. O que significa isso? Significa que nós não vamos ter, por exemplo, elas não vão ser divididas em níveis. Elas podem ser, por exemplo, restritas ao braço, restritas à perna, restritas à face, ou envolvendo face e pernas, e assim vai. Além disso, a gente tem e isso vai ser guiado pelo homúnculo motor de Penfield, e aí por isso, essa é a importância aí, a partir da clínica, de como ela vai se manifestar, em que segmentos, aqui em conjunto de segmentos ela se manifesta, a gente vê, por exemplo, a gravidade da lesão cortical que a gente está enfrentando. Por exemplo, se a gente vê um padrão típico de lesão de M1 que está se manifestando pelo corpo todo, provavelmente isso aí é muito mais grave do que um padrão que está ainda se manifestando apenas na face. Os dois são graves, mas a gente consegue ter uma noção de quão grave é, mais especificamente, a partir já da clínica. Além disso, por conta da depulsação das pirâmides, que a gente vai ver mais à frente, elas são sempre contralaterais, ou seja, uma lesão no córtex motor primário esquerdo vai se manifestar no de mídio direito, no hemicorpo direito, no lado direito do corpo. E ela não se manifesta com atrofia. Nenhuma lesão de sistema nervoso central vai se manifestar com atrofia. Ela, no máximo, vai desencadear a longo prazo uma hipotrofia, mas nunca uma atrofia. Isso vai ficar mais claro na seção sobre síndrome do motoneurônio inferior. E aí já passamos já para a execução ou prática, que é quando essa sequência de contrações musculares já está organizada, ela passa a ser transmitida para o seu sítio de ação, e antes disso, ela é transmitida pelos diversos segmentos do corpo. E aí nós temos as vias corticais descendentes somáticas, tendo uma ação muito importante aí. Nós temos duas vias descendentes somáticas mais importantes, a partir do córtex. Nós temos o trato córtico-espinhal e o trato córtico-nuclear, certo? Trato córtico-espinhal, que vai se direcionar diretamente para a medula espinhal, e o córtico-nuclear, que vai se direcionar para os núcleos da base. Então, eles vão seguir dois caminhos distintos. Primeiro, o córtico-espinal, eles dois vão se originar no córtex motor primário, e aí o trato córtico-espinal e o trato córtico-nuclear vão primeiro se direcionar para a coroa radiada. O que é a coroa radiada? É a substância branca pericortical. É justamente abaixo, a partir do momento que ele sai do córtex, já está na coroa radiada. E ela também pega algumas regiões subcorticais
mais profundas, onde está um pouco mais distante dos núcleos da base, porque quando a gente vê já a relação com os núcleos da base, a gente tem que fazer aquela diferenciação em cápsulas, interna, externa e extrema. Então, a partir da coroa radiada, o trato córtico-espinhal vai se direcionar para a perna posterior da cápsula interna e o trato córtico-nuclear para o joelho da cápsula interna. Ah, Vitor, eu preciso gravar isso? Não, só preciso dizer. Na verdade, eu acho que isso aqui eu estou colocando apenas por preciosismo. Mas se você quiser gravar e quiser ter um pouquinho mais de facilidade, o córtico-espinhal vai na frente e o córtico-nuclear vai atrás. Simples. O córtico-espinhal vai atrás e o córtico-nuclear vai na frente. Simples assim. Na frente. O que está de verde vai atrás e o que está de vermelho vai na frente. E aí, essa setinha aqui está em cinza, vocês vão entender um pouco melhor agora, que seria justamente porque elas estão passando ao redor do sistema extrapiramidal. Tem uma relação muito íntima aí. E alguns autores, vou pedir ajuda para a professora no final para diferenciar isso aí para mim, mas alguns autores vão associar a lesão de fibras colaterais do sistema extrapiramidal a alguns sintomas da chamada síndrome piramidal, síndrome dos neurônios musculomotores superiores. E aí eu vou explicar depois, a professora me corrige, por favor. Mas, enfim, o ponto é que depois eles se direcionam para o mesmo lugar, que vai ser o pedúnculo cerebral, ou, mais especificamente, a base do pedúnculo cerebral. Aquela parte mais anterior do mesencéfalo, que vai carregar todos os tratos descendentes do que vão se direcionar do córtex para qualquer região inferior ali. Isso também eu estou me referindo aos tratos do sistema nervoso autônomo, mas aqui a gente está focando nos tratos somáticos de movimento. E a partir da base do pedúnculo cerebral, ele vai se direcionar através da base da ponte, no caso do trato córtico-espinhal, e depois vai se direcionar para o bulbo, pelas pirâmides bulbares, até a decussação das pirâmides, certo? Onde eles vão cruzar, que eu vou mostrar um pouco melhor depois. Já o trato córtico-nuclear, ele já chegou. Ele pode seguir pela base da ponte também, para alguns segmentos dele, mas o ponto é que ele vai se diferenciar em vários tratos, mais específicos e vai se direcionar aos núcleos motores do tronco encefálico, núcleos motores dos nervos cranianos. Tá certo? Então, o que a gente precisa saber daqui? O trato córtico-espinhal se direciona sempre pela face anterior do tronco encefálico. Simples assim. E ele vai terminar, né? Ele vai chegar no sistema nervoso, no tronco encefálico até a pirâmide bulbar, onde ele vai cruzar na decussação das pirâmides. E o trato córtico-nuclear, ele vai se direcionar para os núcleos motores do tronco encefálico. Além disso, nesse meio termo de caminho, eles passam em volta do sistema extrapiramidal, várias partes. A base do pedúnculo cerebral carrega todos eles, ou seja, vai ser um componente muito importante aí. Se a gente tem uma lesão de base de pedúnculo cerebral, por exemplo, a gente pode ter uma perda completa de movimentação do indivíduo corporal, não excluindo núcleos da base. Movimentação de núcleos da base, como eu vou mostrar depois. E a coroa radiada, que sempre é envolvida nas lesões corticais. É muito raro você ter uma lesão que só pega córtex, então por isso eu escolhi mostrar apenas o padrão entendido através da lesão da coroa radiada também. Tá certo? E não do padrão que se relaciona exclusivamente ao córtex. Que aí alguns autores, que eu não tenho certeza se ainda continua essa visão ou não, mas tinha uma visão teórica de que tem uma diferença. E também a formação reticular, esqueci de falar, que quem não lembra o que é formação reticular, é uma substância um pouco inespecífica, que é como se fosse um meio termo entre substância branca e substância cinzenta. É uma mistura, mais ou menos em quantidades iguais, de corpos celulares de neurônios e de axônios, e que vai estar espalhada de forma inespecífica no tronco encefálico, em todo lugar onde não tiver tratos específicos e onde não tiver núcleos específicos. Então, os tratos medulares descendentes somáticos. Pô, vou precisar gravar todos? Não, eu só estou colocando aqui como curiosidade. Mas tem 4 que você precisa saber. São esses 2 e esses 2. Eu vou falar mais especificamente agora. Pelo menos para entender as lesões motoras do sistema nervoso central, nessa sessão. Em outras circunstâncias, você precisa saber esses outros 2 aqui, mas não agora. E aí, o que acontece? O trato córtico-espinhal, ele é responsável pela motricidade voluntária e de precisão. Ou seja,
é ele que vai estar responsável, por exemplo, quando você está jogando futebol, você chutar uma bola quando você quer, ou por você escrever, ou por você comer, e assim vai. Mastigar. Tudo que você controla é carregado pelo trato córtico-espinhal. E ele decursa lá no bulbo, na decursação das pirâmides, no nível do forame magno, certo? E nós temos também o trato rubroespinhal, que tem a mesma função do córtico-espinhal. Só que, como nos seres humanos ele perdeu importância, ele deixa de, em circunstâncias normais, ser um iniciador de movimento para ser um facilitador de movimento. Ele começa no núcleo rubro, por meio da via córtico, começa no córtex rubro, passa pelo núcleo rubro no mesencéfalo espinal, termina na medula espinhal. E aí ele vai ser um facilitador de motricidade distal imprecisamente. Ou seja, o que isso quer dizer? Em vez de fazer, por exemplo, você escrever, ele facilita você fazer força na hora de apertar uma bolinha anti-estresse, por exemplo. E aí, quando você está apertando aquela bolinha anti-estresse, ela tentando aliviar a sua ansiedade, inclusive eu estou precisando, mas ele também está participando. Mas quando o córtex espinhal não está ativo, ele não consegue, por exemplo, fazer movimentos antagônicos do mesmo grupo. Por exemplo, ele não consegue fazer você apontar para alguém. Por exemplo, estendendo um dedo e contraindo todos os outros dedos. E ele decursa mais superiormente do que o córtex espinhal, lá no mesencéfalo. E aí nós temos as vias ventromediais que vão estar mais relacionadas com outras circunstâncias, outros movimentos, outras coisas não voluntárias. Por exemplo, os tratos vestíbulo-espinhais estão relacionados a adaptações posturais do tronco e da cabeça relacionadas ao equilíbrio. Ou seja, quando você perde o equilíbrio, é ele que te faz, instintivamente, por meio do reflexo, tentar se equilibrar antes mesmo que você perceba que está caindo. Ativando, por exemplo, o reflexo extensor cruzado dos membros inferiores. E nós temos o trato teto-espinhal, que vai estar relacionado, na verdade, a movimentos da cabeça guiados pelo foco visual. Por quê? Porque o teto do mesencéfalo, mais especificamente o colículo superior, está muito relacionado com, primeiro, a via do trato óptico, a via óptica no sistema nervoso central, quanto com o direcionamento do olho, a coordenação dos núcleos motores do olho, juntamente à movimentação de objetos. Então, por exemplo, quando você está acompanhando um carro, é o colículo superior que faz o seu olho virar acompanhando o carro ao longo do tempo. Já quando você está acompanhando um carro sem querer, por exemplo, virar o olho, você vai utilizar muito mais o trato teto-espinhal. E é o trato teto-espinhal também que ajuda, por exemplo, você a colocar a cabeça com a inclinação correta para identificar o nível que está inferior para baixo da sua visão e o nível que está superior para cima da sua visão. Ou seja, ele vai fazer você colocar as coisas onde elas deveriam estar na sua visão. E aí, os caras importantes de agora, quem são eles? Trato retículo espinhal pontino e retículo espinhal bulbar. Trato retículo espinhal, que vai da formação reticular para a medula espinhal. Ou seja, ambos aqui. E pontino, porque ele está começa na formação reticular pontina, ali naquele nível intermediário do tronco cefálico. E bulbar, porque ele começa no bulbo, lá no nível mais inferior. Então, qual vai ser a diferença da ação entre eles? O trato retículo espinhal pontino vai aumentar os reflexos antigravitacionais medulares. O que isso significa? Significa que ele ajuda os seus músculos a vencer a gravidade. Então, ele te ajuda a se manter em pé, ativando, facilitando a ativação voluntária do quadríceps femoral, te mantendo em pé, aumentando o tônus do bíceps femoral, impedindo que ele seja, pela gravidade, estendido contra a sua vontade, ou então, às vezes, causando uma lesão. Isso aí, então, ele está associado, trabalhando aí conjuntamente com algumas vias periféricas, aí vocês vão entender melhor como funciona o tônus muscular e como funciona os reflexos musculares, quando a gente tiver essa ação de motoneurônio inferior, mas nós temos também o trato retículo espinhal pontino participando da regulação desse tônus desses músculos. E também ele participa na facilitação da contração dos eretores da espinha.
E o tato retículo espinhal bulbar faz exatamente o contrário. Enquanto o pontino te ajuda a vencer a gravidade, o bulbar libera os músculos dessa ação. Ou seja, ele diminui o tônus dos músculos antigravitacionais. E aí, alguém falou alguma coisa? Certo. Certo. Fique à vontade, professora. Oi, pessoal, boa noite. Eu peço até desculpas por ter que interromper, mas é porque eu tenho uma outra atividade de uma aula agora, então eu vou ter que fazer algumas observações. Na verdade, a aula está muito boa, tá, Vitor? Muito completa. É um assunto muito, muito complexo e você está tendo um esforço muito grande de tentar simplificar e está sendo bastante claro. Eu acho que o pessoal está aproveitando muito sua aula. Alguns comentários que eu acho que, mais de forma prática, né, o que é que vocês têm que absorver dessa aula, já que são muitas informações, né, que você está trazendo para a gente. Então, assim, o mais importante, quando a gente pensa, você começou falando de algumas funções corticais superiores, né, por exemplo, as apraxias. A gente tem outras, né, as gnosias e algumas funções um pouquinho diferentes, assim, que a gente acaba vendo como as afasias, enfim. Mas em relação à parte motora, né, que é o seu objetivo principal, eu falo do sistema neuromotor superior, então você está falando muito do trato piramidal e também do eixo piramidal, está falando muito das apraxias. Então é muito interessante a gente tentar imaginar que quando o paciente chega para a gente com uma queixa, por exemplo, uma apraxia ideomotora, é interessante não só, eu já sei que isso é uma função cortical, mas também tentar topografar qual que é a região, qual que é o lobo envolvido e qual o lado. Isso pode ajudar muito no nosso raciocínio. Então, por exemplo, como a gente está falando de funções corticais, a gente tem que pensar assim, tá, então a apraxia ideomotora, por exemplo, que você falou, essa questão de fazer movimentos simbólicos, apreendidos, que o paciente esquece como que faz. A gente pode usar, por exemplo, sinal da cruz, ou é muito comum, né, todo mundo sabe fazer, algum sinal de legal, ou de joia, ou de tchau, enfim. É uma forma de avaliar isso, está numa região muito próxima de outras funções corticais superiores, que embora não digam respeito à parte de apraxia, de parte motora, por exemplo, a agnosia digital. É o paciente que não consegue fazer o reconhecimento, por exemplo, dos dedos. E aí você já sabe, você já procura para te ajudar a topografar melhor funções que estejam próximas daquela área. Você já sabe, por exemplo, que a ideomotora está nessa região. Então, é uma forma que a gente tem de ajudar. A mesma coisa se for da apraxia de marcha. A apraxia de marcha é muito encontrada em muitas condições neurológicas e geralmente indicam alteração frontal, geralmente bilateral. E a gente já sabe que uma outra função cortical superior, por exemplo, nessa região frontal, a gente sabe que é a afasia de Broca, por exemplo, né? A afasia motora. Então, se o paciente tem uma apraxia de marcha, apraxia bucofacial também, que é a dificuldade de fazer movimentações, gestos aprendidos com a língua, como soltar beijo, pôr a língua para fora, enfim. Então, a gente tem que entender que existem essas alterações que não estão isoladas, existe todo um córtex em volta que, agrupado, faz a gente pensar em certas síndromes ou até em certas doenças. Como exemplo, a gente tem a hidrocefalia de pressão normal, que a gente tem alteração de marcha e não por acaso tem uma alteração frontal bilateral. Então é interessante vocês verem, né, as apraxias e entender que tem outras alterações sensitivas, alterações corticais superiores ali próximas, pode ser afasias, podem ser gnosias ou podem ser mesmo as apraxias. Isso ajuda a topografar, tá? Pensar em síndromes, pensar em onde é que eu vou imaginar que está uma lesão e até algumas síndromes bem conhecidas, mas que eu acho que não vale a pena falar aqui. Então, esse é um ponto que eu acho importante, tentar topografar o lobo e o lado e pensar em outras funções corticais superiores que estão ali em volta. Isso é interessante. Um outro ponto que você falou bem, a questão da via, pode parecer um pouco confuso quem está vendo esse assunto pela primeira vez, o que é um trato cortical, um trato piramidal, um neuromotor superior, um trato extrapiramidal. É exatamente a analogia que você fez, eu gosto muito, né? Um trato piramidal, ou o trato cortico-espinhal, a gente pensa justamente no ato motor direto e bruto, tipo, eu gosto muito da analogia que você fez também, de chutar a bola. Então, chutar a bola é trato piramidal. Mas é claro que, eu sempre falo, brinco assim, eu chutar uma bola é diferente de Ronaldinho chutar uma bola.
né? Provavelmente o trato extrapiramidal dele é que vai trabalhar, que vai modular o trato piramidal. Então vai dizer o momento que ele deve iniciar o chute, se ele vai dar aquela paradinha antes para o goleiro errar, não deixar cair num pênalti, qual que é a força, qual que é o ângulo. Então o extrapiramidal ele basicamente vai modular o trato piramidal e torná-lo mais fino, mais preciso e fazer a iniciação do movimento. E tem diversas regiões importantes, você falou dos tratos mais importantes, que são muitos, até além desses, mas que não é importante a gente discutir sobre eles agora. Você falou realmente dos principais. E uma coisa muito interessante, só para abrir um pouco a cabeça de vocês, porque às vezes pode surgir algumas dúvidas, o grande protótipo, né, da síndrome extrapiramidal é o doença de Parkinson, que você falou bem aí, mostrou alguns vídeos, enfim. E aí vocês vejam que a gente tem, ele falou, né, da via direta, você falou da via direta e da via indireta, e como que elas funcionam para poder modular o movimento. O tempo todo, gente, tem um equilíbrio entre essas duas vias. E a partir daí vão surgir os distúrbios de movimento, que podem ser, você falou dos principais aí, bastante variados. E vão basicamente depender de um equilíbrio entre essas duas vias. A via direta, como você falou, tem aquela função mais globoparado interno ali, substância negra, e tem a ação realmente de excitar o tálamo, portanto, excitar o córtex. Já a indireta participa mais ali do globoparado externo e do núcleo subtalâmico, já é a via mais que inibe tálamo, acaba inibindo o córtex. Só que não é só isso, é muito importante a gente entender que existem neurotransmissores que às vezes atuam o mesmo neurotransmissor em duas vias, na direta e na indireta. Só que vai depender do receptor ao qual eles se ligam. Então, tem receptores, por exemplo, como a dopamina, né? Não fala da doença de Parkinson, então. A dopamina ela pode se ligar na via direta, mas é o receptor D1, que vai ser esse receptor mais de estimular o tálamo e córtex. E a mesma dopamina vai se ligar na via indireta com outros tipos de receptor, que é o D2, que já vai ter um efeito mais inibitório. Aí você entende por que na doença de Parkinson, ao mesmo tempo, eu tenho sintomas para menos, como a bradicinesia, a rigidez, e sintomas para mais, como o tremor parkinsoniano e até as discinesias, por exemplo, pelo uso crônico da levodopa, que é um tratamento do Parkinson. É a mesma substância, mas ela vai atuar em receptores diferentes nas duas vias. Por isso que isso é tão complexo. Então, eu queria só deixar isso claro, porque pode parecer estranho a doença de Parkinson ter os dois tipos de movimentos, né, como você mostrou no vídeo. Mas isso é explicado porque um receptor, um neurotransmissor, vai atuar em receptores diferentes, em vias diferentes, tá? Então, isso é só um exemplo mais grosseiro, assim, da doença de Parkinson, que eu acho que é importante de falar. Em relação aos outros tratos, você acabou falando também dos outros tratos piramidais, até dos outros tratos como o trato córtico-nuclear, uma forma mais geral, assim, de entender, né, o neuromotor superior, são basicamente esses dois, sendo que o trato córtico-espinhal ou piramidal são sinônimos, é justamente porque tem a pirâmide bulbar, né, que eles vão decussar, vão cruzar para o outro lado e vão passar sempre pela região anterior do tronco cerebral. Então é muito interessante que acima do bulbo, portanto, quando eles não decussaram, ainda não trocaram de lado, tudo que for lesão, trato piramidal, acima do bulbo, seja no tronco, seja na cápsula interna, seja na coroa radiada ou no córtex, vai ser contralateral. E tudo que for abaixo do bulbo, portanto, a gente está falando de medula. Então, se for uma lesão medular, vai ser sempre ipsilateral, porque já cruzou. Ipsilateral é a lesão, né? Enquanto que o déficit do lado direito, se a lesão medular vai ser direita. Já um déficit à direita, a lesão a gente chama de acima do bulbo, né? Vai ser do lado contrário, porque ele vai cruzar lá na pirâmide bulbar. E o córtico nuclear, ele leva fibras totalmente diferentes. Não tem a ver com a parte motora de membros, mas a parte motora que vão para os núcleos do tronco, os núcleos dos nervos cranianos, que são geralmente ipsilaterais mesmo. Então, por isso que a gente, às vezes, tem uma lesão, por exemplo, do lado direito, lá na ponte, por exemplo, e você pega, às vezes, o trato córtico nuclear até o núcleo de um nervo craniano e vai ser sempre do mesmo lado a lesão. O mesmo nervo craniano é o mesmo lado da lesão, a manifestação clínica. Mas você pode pegar, por exemplo, esse trato córtico espinhal, que não cruzou ainda, que está passando ali na frente, no pedúnculo cerebral, e o déficit motor ser do outro lado. Né? Porque a gente vai cruzar só lá embaixo no bulbo, é o que a gente chama de síndrome alterna, que se justifica por essa explicação. O que é síndrome alterna? O trato córtico nuclear, ou núcleo, geralmente, do nervo craniano do mesmo lado, vai ser o lado do déficit, enquanto que a parte motora de membros vai ser do outro lado. Então, você vê o nervo craniano de um lado e um déficit motor ou sensitivo do lado oposto, você tem que topografar no tronco. Necessariamente está lá a lesão. Então, são implicações mais, assim, topográficas mesmo, que eu acho que no final das contas isso tudo aí que a gente está falando serve para tentar topografar. Então, existe esse déficit, onde está a lesão? Porque a partir daí a gente vai pensar em diagnóstico etiológico, né? Primeiro a gente pensa na síndrome,
depois a gente pensa na topografia daquele local e depois a gente pensa na etiologia, tá? Era só mais esses comentários mesmo que eu queria fazer. Não sei se ajudaram muita coisa, né? Não sei se ficou meio redundante, se você tinha, né, falado um pouco sobre isso. Mas é isso, parabéns pela aula. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta mais pontual, eu estou um pouquinho apertada de tempo, mas de repente eu posso ajudar em alguma coisa, né? Se alguém... Professor, eu queria só fazer uma pergunta, porque eu tive dificuldade com um tópico um pouco mais para frente, que é sobre o componente hipertônico das síndromes motoras, que eu vi que existe, alguns autores falam que está relacionada aos tratos retículo-espinhais, e outros autores falam que está relacionada a fibras descendentes originadas no circuito extrapiramidal. E alguns autores misturam essas duas coisas, e aí falam que um está responsável pela hipertonia elástica e o outro está relacionado pela hipertonia plástica. Isso procede ou... Procede. Na verdade, é porque tem componentes dos dois lados mesmo. Tem os dois tipos de componentes. Geralmente, no sistema extrapiramidal, vai predominar aquela hipertonia típica de roda denteada, que é o clássico do Parkinson, né? Que a única diferença é que a gente consegue vencer o movimento em degraus, né? Como se fosse uma roda mesmo denteada. Já na hipertonia, que é uma hipertonia como se fosse uma espasticidade, que a gente chama em canivete, que é o outro tipo, tem mais a ver com o trato piramidal propriamente dito, que é uma inibição, é como se o córtex o tempo inteiro quisesse que a gente ficasse espástico. É como se fosse uma tendência nossa. O que o córtex faz é inibir isso. E quando a gente fala córtex, nesse caso, é mais o próprio trato piramidal mesmo. Então, por isso que a gente tem uma tendência, no caso dessa hipertonia, que é mais de canivete, como a gente chama, que tem a ver mais diretamente com o trato piramidal, que é justamente de como se fosse um canivete. A gente consegue vencer, todo mundo sabe como é que é um canivete. No início, a gente até consegue até um pouquinho fazer o movimento. Depois é mais difícil conseguir abrir. É o que a gente vê mais quando a gente tem uma lesão diretamente do trato piramidal. Não tem como isolar, não é uma coisa ou outra, porque na verdade, o extrapiramidal modula o piramidal. Mas quando é mais o extrapiramidal que é cometido, a gente tem uma mudança desse padrão. É como se a gente ainda tivesse uma certa facilitação, então não é tão difícil como se fosse o próprio piramidal mais diretamente afetado, mas a gente consegue ter vencer aquele movimento, só que em partes. Não é tão difícil quanto a outra rigidez em canivete, que é mais esse outro trato que você falou, tá? Então tem essa influência dos dois, mas quando predomina um ou predomina o outro, dependendo da lesão que você está falando, isso acontece com uma característica semiológica um pouquinho diferente. Isso explica também, por exemplo, por que essa espasticidade em canivete, que é mais relacionada com o trato piramidal, não acontece no AVC agudo, que é uma lesão cortical. Então, se é o nervo motor superior, deveria acontecer logo, né, espasticidade. Mas, de início, como existe uma lesão muito aguda, os neurotransmissores estão totalmente desorganizados, então eles nem perceberam ainda que o córtex perdeu essa função. Então, na fase aguda de um AVC, o paciente não tem essa espasticidade, embora ele tenha uma lesão do trato piramidal. Com o passar do tempo, como uma reorganização, é como se o corpo começasse a perceber, opa, aquela influência inibitória do córtex deixou de acontecer, então vamos ficar todo mundo tenso. E aí vem a espasticidade em canivete. Não sei se ficou muito claro. Entendi, professor. Obrigado. Tá? E obrigado pela presença. Imagina. Tá certo, gente? Qualquer coisa também podem mandar no zap, alguma coisa que eu tento responder mais tarde. Tá joia? Até mais. Tchau. Então, continuando, as vias laterais, temos o trato córtico-espinhal e rubro-espinhal, que vão estar relacionadas com a motricidade voluntária, o ato de chutar a bola, como a professora lembrou aí, e as ventromediais com a regulação mais involuntária das posturas e dos movimentos. O trato vestíbulo-espinhal com equilíbrio, por conta do vestíbulo, teto espinhal relacionado com o cólico superior, o teto do mesencéfalo, movimentos adaptados para a visão, estabilização da visão, e os retículos espinhais, reguladores de tônus de músculos antigravitacionais. O pontino, muito importante, reforça o tônus desses músculos, do bíceps, do quadríceps femoral, do bíceps braquial e dos eretores da espinha, e o retículo espinhal bulbar relaxa esses músculos. Então, aqui essa imagem apenas para situar a gente no tronco encefálico, né? Todos os tratos descendentes passando aqui pela parte anterior do pedúnculo cerebral, a base do pedúnculo cerebral. Eles passam depois pela base da ponte, tá certo? E depois se direcionam aqui, mais especificamente, o trato
córtico espinhal, o trato piramidal, como a professora falou, aqui pelas pirâmides bulbares, enquanto os tratos da via córtico-nuclear já estão aqui se disseminando pela formação reticular do tronco encefálico e se espalhando pelos seus respectivos núcleos motores. Então, aqui, lembrando, trato retículo espinhal contínuo intensifica os reflexos antigravitacionais medulares. Retículo espinhal bulbar relaxa os mesmos músculos. Isso aqui é importante para a gente entender uma coisa muito importante no trauma crânioencefálico. Na avaliação motora, nós temos a avaliação de decorticação e descerebração. As posições de decorticação e descerebração são as duas últimas posições tensionadas, com tensão muscular, que dá de nível mais baixo na resposta motora. O que está acontecendo aqui? Isso vai ser importante para a gente avaliar o nível de lesão cerebral, tá certo? Se existe decorticação, existe uma perda da comunicação também do córtex com a formação reticular pontina, aqui. Então, se ele deixa de se comunicar, ele também deixa de inibir o trato reticuloespinhal contínuo, ou seja, os músculos antigravitacionais vão ter um tônus exacerbado. Então, nós vamos ter aquela chamada contração anormal, como é chamada pelos scores, nas atualizações do score de Glasgow, da escala de Coma de Glasgow. Enquanto, se existe uma lesão de tronco encefálico até no máximo nível no nível de ponte, existe também a perda da funcionalidade da formação reticular da ponte. Um estado muito grave, gravíssimo. E aí o que acontece? A gente consegue avaliar, então, a partir daí, a posição de descerebração, perda do cérebro, né? Só resta aqui a medula oblonga, o bulbo, que também faz parte do encéfalo, né? Mas o ponto é que com a perda da atividade de intensificação desse tônus dos músculos antigravitacionais, nós temos a posição contrária, a extensão anormal, que eu vou mostrar agora, nesse vídeo. Percebam aí a posição de contração anormal, chamada de posição de decorticação, em que nós temos a hipertonia do bíceps, a hipertonia do quadríceps, e eu acredito que nesse vídeo essa pessoa colocou errado, mas também deveria ser observada uma extensão de coluna. Então, nós temos aqui o trato retículo-espinal contínuo agindo com atividade maior do que o retículo espinhal bulbar e contraindo todos esses músculos. Só que aí, quando a gente vê o trato retículo espinal bulbar tomando a ação com a lesão da formação reticular da ponte, ou seja, uma lesão muito grave que só poupou o bulbo, nós temos a extensão anormal. Então, nós temos uma atividade tanto de relaxamento do bíceps aqui, que é onde a gente vai perceber essa diferenciação, quanto de hipertonia do tríceps braquial. E aí, quando tem uma lesão, tanto de ponte quanto de bulbo, quando o paciente já está com morte encefálica, a gente percebe que ele abandona todos esses hipertonias de qualquer grupo muscular. Ou seja, nós temos tanto uma perda da ação do trato córtico-espinhal contínuo, quanto a perda da ação do trato do trato retículo-espinhal contínuo, quanto do trato retículo-espinal bulbar. Ou seja, temos lesão de ponte e de bulbo, todo o encéfalo envolvido em uma lesão muito grave. E aí aqui, aquela coisa que eu tinha, perdão aqui pelo SH duplicado, meu teclado é meio quebrado, mas enfim, o ponto é que nós temos aquela dúvida que eu tirei, né, o componente hipertônico da síndrome motora do sistema nervoso central. Alguns autores se relacionam com algumas fibras descendentes do sistema extrapiramidal e outros com lesões de fibras descendentes córtico-retículo-espinhais. As fibras do córtex que se relacionam com a formação reticular e que depois se direcionam para a medula espinhal. Então, eles vão diferenciar justamente aquela diferença que eu tentei falar um pouquinho, no começo a professora explicou bem melhor depois, que a lesão, como é que se diz? Quando temos o sistema extrapiramidal se sobrepondo, nós temos não uma hipertonia normal, aquela hipertonia simplesmente o músculo mais contraído, mais forte, mas sim uma hipertonia relacionada à resistência do corpo a mudar de posição. Então, nós temos um começo de movimento e uma quase reflexo, não é um reflexo exatamente, mas uma automática resistência, um impedimento de força máxima a essa mobilidade, relacionada aí com a ativação da via direta do sistema extrapiramidal. Já quando temos a sobreposição da via do córtico retículo espinhal,
nós temos uma, como a gente falou mais cedo, sobreposição do trato retículo espinhal pontino. Então, nós temos a chamada hipertonia elástica, com o sinal do canivete, em que no começo a gente tem uma dificuldade muito grande de abrir ou de estender o membro do paciente, por exemplo, e depois no final, devido justamente a um fenômeno que vocês vão ver também na síndrome neurônio motor inferior, uma perda de força desse músculo e torna mais fácil a movimentação. E aqui, eu não achei um vídeo melhor de um paciente real, mas nós temos esse vídeo aqui de 2 estudantes de saúde, mostrando, primeiro, o sinal da roda denteada, típico da síndrome de Parkinson, doença de Parkinson, e o sinal da hipertonia elástica, o canivete, da sinal do canivete, em que há, no começo, uma resistência ao movimento. Ele provavelmente indicou errado aquilo, perdão, não indicou errado, ele não mostrou como seria em nível central, ele mostrou como seria em um nível mais focal, mas não deveria ser mostrado daquele jeito, porque geralmente a gente vai encontrar uma dificuldade de abrir o braço do paciente. Enfim, mostrando aí a sobreposição da via retículo-espinal pontina, mantendo o tônus do músculo que relaxa quando há o segmento mais posterior. Mostrando novamente, síndrome de Parkinson, sinal da roda denteada, e a síndrome piramidal, propriamente dita, que deveria ser ao contrário, esse daqui, que seria o sinal do canivete, a hipertonia elástica. E aí, voltando então para as vias laterais, trato córtico espinhal e trato rubro espinhal, certo? Motricidade voluntária, ambos os tratos. A gente vai então avaliar essa lesão em 3 segmentos principais: lesões no córtex cerebral e na coroa radiada, que eu chamei aqui de lesões no cérebro, misturei as duas coisas. Nós temos a lesão no tronco encefálico, que podem ser no pedúnculo cerebral, na base da ponte e nas pirâmides bulbares, elas vão ter aí essa diferença de manifestação, e as lesões na medula espinhal. Primeiro, as lesões no cérebro, são lesões que envolvem a coroa radiada, ok? Que seria justamente aquela substância branca pericortical, subcortical, como eu estava falando antes. Como é que elas vão se manifestar? Primeiro, paresias ou plesias segmentares, como a gente falou de lesões de M1, por conta justamente da somatotopia, o músculo motor de Penfield, como eu estou lembrando aqui. Elas são contralaterais, por conta do cruzamento na decursação das pirâmides. Elas não cursam com atrofia, porque no máximo uma hipotrofia, mas sem atrofia, por conta de uma coisa que vocês vão ver na seção de neurônio motor inferior, tá certo? Os fatores tróficos secretados pelos neurônios motores inferiores, que não são perdidos nas lesões centrais, e a espasticidade, que esse nome é especificamente relacionado com hipertonia elástica, ok? Relacionada com aquele trato retículo espinhal contínuo, repetindo aí várias vezes. E a hiperreflexia desse paciente, do paciente. Lembrando aí daquela relação que eu falei mais cedo, que eu não vou me alongar muito agora, porque já está demorando bastante a aula, já tem 1h30. Então, as lesões no tronco encefálico, nós temos uma manifestação muito, muito interessante, né? Lembrando que, primeiro, as lesões do pedúnculo cerebral, elas vão ter, primeiro, o pedúnculo cerebral, ele vai carregar todos os tratos descendentes que partem do córtex, tanto os do sistema nervoso autônomo, quanto o sistema nervoso periférico somático. Então, o que vai acontecer aqui? Uma lesão muito, não muito frequente, mas a mais frequente que eu consegui elencar, seria uma lesão de extensão do pedúnculo cerebral. Eu não estou usando o termo técnico agora, mas o ponto é que esse pedúnculo cerebral, ele é esticado e aí tem uma lesão dessa base do pedúnculo, lesando transversalmente os tratos motores descendentes. Ou seja, o que a gente vai encontrar? Uma perda da comunicação do córtex com todas as regiões motoras do corpo. Então, nós temos uma perda tanto de motricidade do corpo, quanto da motricidade relacionada com os núcleos motores dos nervos cranianos. Hemiparesia de dimídio contralateral completo nas lesões de pedúnculo cerebral.
Aqui mostrando mais uma vez a topografia na ressonância magnética, o pedúnculo cerebral, que nós temos a forma clássica aí do mesencéfalo, colículos, aqueduto cerebral, nós temos aqui o teto, tegmento do pedúnculo. Daqui para trás é pedúnculo, então nós temos tegmento, substância negra, e aqui mais ventralmente nós temos a base do pedúnculo cerebral. E agora um detalhe que eu preciso citar. Os tratos córtico-nucleares, eles cruzam parcialmente, ou seja, o que acontece? O núcleo, por exemplo, o núcleo motor do nervo facial, o núcleo motor dos nervos cranianos vão receber de cada lado fibras de ambos os hemisférios, o que vai desencadear uma perda, por exemplo, diferente de motricidade, a depender de onde está relacionado. Nós temos aí a paralisia, por exemplo, facial central, também chamada de paralisia de Bell, e a paralisia periférica, relacionada aí com o nervo facial. Ok? E aí o que acontece? Na paralisia central, na paralisia periférica, é uma lesão de nervo ou de núcleo, ou seja, todos os tratos que vão, todas as fibras nervosas que vão para aquele lado, perdem a ação. Então, nós vemos aí uma perda do tônus, uma perda das rugas faciais, uma perda da mobilidade, etc., incapacidade de fechar os olhos. Enquanto na central, nós vemos essa perda de movimentação apenas nos 2 terços inferiores. Então, no terço superior, nós vemos uma manutenção dessa mobilidade. Por quê? Porque esse terço superior está sendo inervado não só pelo córtex contralateral, mas também pelos córtex ipsilateral. Então, nós temos essa diferença aí. Isso aí é interessante para explicar justamente aquilo que a professora falou, a hemiparesia cruzada, certo? O que é hemiparesia cruzada? É quando a gente encontra uma hemiparesia de um lado do corpo e uma hemiparesia, uma paralisia de outro lado, uma paralisia de nervo craniano de outro lado do corpo. Por exemplo, hemiparesia braquiocrural, do lado esquerdo, e uma paralisia de nervo facial, uma paralisia facial direita. Ou seja, nós temos uma lesão que pega uma paralisia hemifacial direita, mas de esquerda. Gente, desculpa, eu fiquei nervoso agora, acabei me confundindo com alguns termos, eu vou ter que repetir a fala, tá certo? Então, nós temos aí, na hemiparesia cruzada, uma manifestação quando nós temos a compressão superficial dos tratos. E aí, por exemplo, aqui, o trato córtico-espinhal é trazido pela base da ponte, e aqui, entre a base da ponte e o pedúnculo cerebral e cerebelar médio, nós temos a origem do nervo trigêmeo. Gente, estou me confundindo agora, eu fiz essa parte da aula recentemente, eu tenho ansiedade, então eu estou trocando vários termos aqui nos nervos cranianos, me perdoem aí por isso. Mas o ponto é que quando nós temos essa lesão expansiva que vai acometer essas duas regiões, nós temos uma paralisia, uma perda desse trato córtico-espinhal, que vai cruzar aqui embaixo, então vai desencadear uma hemiparesia contralateral, mas ipsilateral em relação ao nervo craniano, com a perda do mesmo lado da face, por exemplo. E aí nós temos, quando nós temos relacionados a esse nervo aqui, que eu estou esquecendo agora, perdão, acho que é o trigêmeo mesmo, nós vamos ter uma síndrome chamada de síndrome Miller-Geller-Fovinho. E aqui, identificando aqui, quando a gente vai para a ressonância magnética, a ponte, pedúnculo cerebelar médio, pedúnculo cerebelar superior, e aqui teremos a origem desse nervo. E nós temos também esse padrão se apresentando nas lesões de pirâmides bulbares, mais relacionadas aí com o nervo hipoglosso, aí, o 12º par, que vai ter a origem aqui nas olivas. Vou mostrar primeiro. Hemiparesia ou hemiplegia contralateral vai ser relacionada com a lesão do trato córtico-espinhal, da pirâmide bulbar especificamente, antes do cruzamento na decussão das pirâmides. Tetraparesia ou tetraplegia, nós temos a lesão de ambas as pirâmides bulbares.
hemiparesia ou hemiplegia cruzada, que é o que a gente estava falando antes, quando nós temos a lesão central aqui do trato córtico-espinhal, associada a uma lesão periférica de nervo, a síndrome de Dejerine, que vai se manifestar com lesões, com uma perda de motricidade da boca, revelando uma lesão desse neurônio, e a hemiparesia ou hemiplegia alterna. O que é hemiparesia ou hemiplegia alterna? É a mesma coisa que a hemiparesia ou hemiplegia cruzada, só que, em vez de se manifestar em um dimídio e em um hemicorpo e em um nervo craniano, ela vai se manifestar em 2 segmentos do corpo, ou seja, por exemplo, na perna esquerda e no braço direito. Isso é uma manifestação bem rara, que está relacionada muito relacionada, por exemplo, a meningiomas de localização no forame magno, que acabam pressionando aqui justamente em cima da decursação das pirâmides. Então, aqui, por exemplo, trato córtico-espinhal, em cima das olivas, ao redor das olivas, nós temos o nervo hipoglosso se originando, e aqui embaixo a decursação das pirâmides. Quando nós temos a compressão aqui, nós temos uma compressão desorganizada dessas fibras córtico-espinhais. E aí, lembrando na topografia, para a gente identificar que o bulbo tem uma porção aberta e uma porção fechada. E aí, por último, as lesões de medula espinhal. Como é que elas vão se manifestar? Hemiparesia ou hemiplegia contralateral, ipsilateral na medula, Coloquei isso aqui, eu fiz essa parte um pouco mais cedo aí, e aí, como eu disse, eu não tive tempo de revisar, estava vendo outras coisas da sessão, mas enfim, corrige esse contralateral por ipsilateral. Ela vai ser nivelada por miótomos, que aí muita gente fala, vou ter que gravar tantos miótomos como os dermátomos. Não precisa, dá para se direcionar só pelos dermátomos, e aí dá para lembrar, por exemplo, que o último nível motor da medula espinhal é o T1, que geralmente os níveis torácicos estão relacionados com a motricidade torácica, e os níveis, na verdade, de T10, se eu não me engano, aí já a única diferença dos dermátomos para o miótomo, de T10 até S3, vão se manifestar aí com a motricidade dos músculos dos membros inferiores. E aí nós temos uma hipertonia sem postura típica, porque nós não temos aí ele não está sendo afetado os tratos retículo-espinhais. E aí, uma revisão aí da motricidade voluntária. Já o penúltimo slide da aula. O antepenúltimo slide da aula, estou sendo mais rápido do que de costume, né? Primeiro, nós temos as áreas de associação sensitivas e áreas de associação cognitivas interagindo entre si para formar uma ideia do ambiente em que vai se realizar a motricidade. Depois, as duas áreas se comunicam com a área pré-motora e a área motora suplementar, e aí ela forma, junto com o cérebro-cerebelo, o plano motor, que devolve também o plano motor, uma devolutiva sobre o plano motor, para a área 6 de Brodmann no córtex cerebral. A partir daí, essa área, tanto a área premotora quanto a área motora suplementar, tentam se comunicar, mandar esse plano motor para o córtex primário, córtex motor primário. Só que ela não consegue, ela precisa de um mecanismo de feedback, um estímulo. Então, nós temos as áreas de associação cognitiva estimulando o circuito extrapiramidal e o circuito extrapiramidal estimulando a via direta, estimulando essas sinapses, entre essa comunicação entre a área 6 e a área 4. Então, nós temos o córtex motor primário recebendo o plano motor e organizando ele em uma sequência ordenada de contrações e relaxamentos musculares. Ele vai mandar, então, depois de organizada, essa sequência codificada para células de Betz, que é justamente o nome das últimas células a receberem informação no córtex motor primário, também que são justamente elas que vão se direcionar aí pelo trato pelos tratos espinhais, diretamente. E aí nós temos as células de Betz se comunicando, então, se direcionando então, para a substância branca cerebral, a coroa radiada, depois suas respectivas cápsulas, depender do trato, se for trato córtico-espinhal ou trato córtico-nuclear. Nós vemos ela se direcionando, então, para o pedúnculo cerebral, mais especificamente a base da ponta, a base do pedúnculo cerebral, do pedúnculo cerebral para o tronco encefálico,
E aí, do tronco encefálico, ele vai se dividir, né? Nós vemos que nós temos tanto a via córtico-espinhal quanto a via córtico-nuclear. A via córtico-espinhal vai se direcionar por todo o tronco encefálico até a decussação das pirâmides. Da decussação das pirâmides, até depois de trocadas, vai para a medula espinhal e depois se comunicar com os neurônios motores inferiores. E os tratos córtico-nucleares vão simplesmente se direcionar para os núcleos motores dos nervos cranianos e desencadear a motricidade dos núcleos motores dos nervos cranianos diretamente. E existe um mecanismo de devolutiva. A medula espinhal se comunica, manda informações também para o espinocerebelo, através do trato espinocerebelar, tanto relacionado a informações, qual sequência de movimentos, como está a movimentação no trato córtico-espinal, quanto relacionados à propriocepção. E aí, esse espinocerebelo, recebendo também aqui as informações de propriocepção, sensibilidade exteroceptiva, para saber como está o apoio do corpo, envia essas corrige essa ativação de tratos, e envia essa correção para o córtex motor primário após a iniciação do movimento, como vocês viram as funções das partes do cerebelo na última sessão. E aí, então, finalmente, a síndrome piramidal clássica. Nós temos paresia ou plegia contralateral, a lesão quando nós temos níveis acima da decussação das pirâmides, ou ipsilateral a lesão quando temos a níveis inferiores à decussação das pirâmides, mas geralmente, quando a gente pensa das condições mais importantes aí, pensamos na paresia, na contralateral. Espasticidade relacionada que vai ser, então, desencadeada com hipertonia e hiperreflexia, relacionada ao trato retículo-espinal contínuo hiperativo, não inibido pelo córtex espinhal. E ela, inclusive, vai ser sempre uma hipertonia elástica, ou seja, aquela do sinal do canivete. Temos o clonus, que geralmente a gente checa o clonus calcâneo ou o clonus de patela, que vai ser, então, a manutenção de reflexos repetitivos após uma movimentação rápida do membro, uma estimulação rápida daquele tendão. E nós temos os únicos sinais que eu não expliquei, porque eles ainda são controversos, não existe uma explicação neurofisiológica para eles, que são o sinal de Babinski e o sinal de Hoffman, que são reflexos anormais. Eles especula-se hoje em dia que estão relacionados a uma inibição do córtex cerebral sobre programas motores automáticos de nascença da própria medula. A medula espinhal contém alguns programas motores automáticos mais simples, como, por exemplo, o ato de andar, de se apoiar, como a gente vê aí, por exemplo, nos marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, reflexo de apoio, o reflexo da marcha. E aí, esses sinais aqui, esses reflexos, tanto esses como o sinal de Babinski e o sinal de Hoffman, são inibidos com a maturação do sistema nervoso central. O sinal de Babinski seria a extensão do hálux e abertura dos pododáctilos após a estimulação plantar, e o sinal de Hoffman, que é menos importante, menos presente, mais raro, seria a oposição do polegar e do dedo mínimo após subdeflexão da falange distal. Vou mostrar em vídeo. Nós temos, então, aqui a marcha hemiparética, quando nós temos uma síndrome piramidal apenas manifesta de um lado, aqui ele está mostrando a flexão do bíceps mantida, então, e a marcha também chamada de ceifante, porque como ele não consegue relaxar o quadríceps, ele não consegue flexionar os músculos do compartimento posterior da coxa, flexionando a perna. Então, ele tem que fazer justamente esse movimento lateral para conseguir andar, e ele mantém esse braço contido, flexionado. E aqui, a marcha parética. Eu coloquei parética aqui, mais uma vez, questões. Aqui. Pronto. A marcha parética, em que há essa manifestação da síndrome piramidal em ambos os lados, quando esse movimento ceifante é feito de ambos os lados e ambos os braços estão contidos em flexão constante. Em que há também um alentecimento dessa marcha por conta da dificuldade também do paciente de fazer o corpo se adaptar, a se equilibrar e se manter por conta dessa dificuldade de mobilidade dele.
E aí, o Cronos, especificamente, algumas pessoas acham que necessariamente precisa haver um impacto sobre o tendão, mas na verdade a gente só precisa fazer uma flexão forçada desse membro e ele começa a fazer essa repetição aí do movimento o tempo todo. E que se a gente tem que avaliar, inclusive, por quanto tempo ele se mantém, porque dependendo de quanto tempo ele se mantém, ele pode variar aí, a depender da causa ou da extensão da lesão. O sinal de Babins, que seria após a estimulação plantar, a extensão do hálux e a abertura dos pododáctilos, por conta da desinibição do reflexo primitivo. E o sinal de Hoffman, aqui, se vocês perceberem, ele dá como se fossem uns estalos, a falando de estalo do dedo médio, e os outros dedos se aproximam do lado direito, mas do lado esquerdo a gente não verifica essa lesão. Provavelmente é uma lesão unilateral do hemisfério esquerdo. E aí, por último, uma atenção que a gente tem que chamar por conta da próxima sessão, né? E também por conta de outra coisa. Em lesões agudas, a professora explicou isso, a gente encontra uma coisa chamada choque medular. Porque, entre aspas, os neurônios estão desorganizados e ainda não perceberam essa lesão cortical. Então, a gente encontra no choque medular essa paresiaplegia flácida, com hipotonia e hiporreflexia. Faltou um R aqui, desculpa, gente. Mas o ponto é justamente que, apesar de ser uma lesão central, ela se manifesta como se fosse uma lesão periférica por conta desse choque medular. Mas esse choque medular, ele é revertido e, às vezes, ele pode ser revertido com a instalação de uma síndrome piramidal ou síndrome dos neurônios motores superiores. E, por último, não ocorre atrofia na síndrome piramidal. No máximo, a hipotrofia, mas não a atrofia. E essas foram as minhas referências. Quem tiver dúvida, pode falar.